Abram as suas Bíblias no livro de Ezequiel, versículo 37. O Eterno me arrebatou. O Espírito do Eterno me levou até uma planície aberta, coberta de ossos. E ele me fez passar em volta e pelo meio deles. Um monte de ossos. Havia ossos espalhados por todo lugar. Ossos secos, alvejados pelo sol. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão viver novamente? Eu disse: Senhor eterno, só tu saberás dizer, só tu saberias dizer. Ele me disse: profetize a estes ossos secos. Ossos secos, ouçam a mensagem do Eterno. O Eterno, o Senhor, disse aos ossos secos: estou soprando o sopro da vida sobre vocês, e vocês voltarão a viver. Porei tendões, porei carne nos seus ossos, cobrirei vocês com pele, e soprarei a vida em vocês. Vocês voltarão a viver e perceberão que eu sou o Eterno. Aí vem o versículo de número 9, e diz assim: ele me disse, profetize ao sopro, profetize, filho do homem, diga ao sopro, o Eterno, o Senhor diz, venha dos quatro ventos, venha sopro, sopre sobre estes corpos mortos, sopre vida. Então, profetizei exatamente como ele me ordenou, o sopro entrou neles, e eles se tornaram vivos, e eles se levantaram um enorme exército. Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir que estes versículos, que esta palavra possa trazer resultados em nossa vida, que essa palavra, Senhor, possa ser um sopro do Teu Espírito sobre nossos ossos, ressecados, alvejados pelo sol, cansados, desanimados. Pai, que nós, cada um de nós, possamos sair daqui diferentes do que entramos. Que nós possamos ter os nossos tendões revivificados, que possamos ter a nossa mente, que nós possamos ter o nosso espírito vivificado através da Tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Essa é esses são os versículos mais citados quando a gente fala da obra do Espírito Santo, e a Bíblia, a mensagem é muito clara, mas nós vamos dissecá-las mais. E nós temos também outra, isso foi no Antigo Testamento, nós temos no Novo Testamento, que todo mundo que é crente, que é pentecostal, deve conhecer, Atos 2, versículos de 1 a 3, que diz assim: quando chegou a festa de Pentecoste, todos estavam juntos num só lugar. E, inesperadamente, um som parecido com um de vento ganhou força. E ninguém sabia de onde vinha. Todo o lugar foi tomado por aquele som. Em seguida, como fogo que irrompe, o Espírito Santo se espalhou sobre eles e começaram a falar em diferentes línguas à medida que o Espírito agia. Existem vários tipos de vento. Existe o vento suave, que a gente chama de brisa, que esse vento, ele nos refresca. Eu gosto muito da música da Maria Bethânia, que uma vez eu estava ouvindo ela numa entrevista, e ela diz assim, e é uma música que eu não me lembro, tá? Porque eu não consigo decorar música nenhuma, mas que ela diz assim, eu sei que aqui é quente, no Nordeste também é quente, se você me levar para o Nordeste, meu bem, nunca mais eu vou reclamar, um negócio assim. E eu gosto só porque eu sou nordestina, né? E aí ela diz assim, eu sei que aqui é quente, no Nordeste também. Aí ela canta, mas lá
tem brisa. Porque quando é às 5 horas da tarde, pelo menos nas cidades praianas, a brisa do mar entra na cidade e aí todo mundo gosta de sentar na calçada porque vem aquela brisa que nos refresca. Uma coisa que eu acho uma diferença muito grande entre Fortaleza e o Rio de Janeiro, que as praias de Fortaleza são bem quentinhas e tem muita brisa, tem muito vento, mas um vento gostoso, que refresca. E no Rio de Janeiro as praias são frias e você vai para a beira da praia no verão, em 40 graus. Se tiver 40 graus na cidade, tem 40 graus na praia, porque não tem brisa de jeito nenhum. Então, o vento suave, ele refresca a gente. E tem o vento forte. Quando o vento é muito forte, cujo nome é furacão, esse vento arranca árvores. Existem o furacão, o tufão e o ciclone. Todos eles são causados por ventos fortes demais. Então, o vento tem que ser sob medida. Se é algo refrescante, tem que ser um vento suave. Então, a palavra sopro, que quer dizer vento, o ruá de Deus, é usada metaforicamente para representar início de vida. O ruá de Deus, quando no Vale dos Ossos Secos, Deus disse, profetiza, filho do homem, profetiza para o sopro, não no sentido de dizer profetiza, mas fala para ele soprar, e eu, quando sopro, quando o Espírito soprar naqueles ossos secos, eu colocarei tendões, eu colocarei carne, e eu darei a eles uma nova vida. E quando Jesus está com os discípulos, ele diz assim, e a Bíblia diz, e ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Mesmo quando eles se converteram, se eu não me engano é João 3:8, quando eles se converteram, quando os discípulos começaram a andar com Jesus, ele disse assim, eis o meu sopro sobre vocês, isto é, o sopro do Espírito. Porque parece, ou a Bíblia dá a entender que nós só começamos a ter uma vida espiritual quando o Espírito, quando o ruá de Deus, quando o Espírito de Deus é soprado sobre nós ou sopra sobre nós. E foi muito interessante Deus dizer assim, olha, será que esses ossos podem ter vida novamente? E o profeta respondeu sabiamente, Senhor, quem sou eu para saber disso, né? Só tu saberias me dizer. Aí ele diz assim, pois faz o seguinte, chama o ruá, chama o Espírito, chama o sopro e diz a ele, sopra sobre essas pessoas, sopra sobre esses ossos secos, e quando esse sopro, quando esse Espírito for soprado ou cair sobre essas pessoas, elas terão vida, elas se levantarão. Agora, como é que a gente resseca os nossos ossos espirituais? Em 1750, olha como o Brasil está atrasado, século XVIII, em Londres, começaram a surgir shopping centers, na década 1750, século XVIII. Para que os shoppings pudessem vender e lucrar, o que é que os shoppings começaram a fazer? Propaganda do negócio, e começaram a influenciar o consumidor, você e eu, o ser humano, para dizer que nós temos algumas necessidades além. E aí a gente fica correndo para lá e para cá, trabalhando 18 horas por dia, 19 horas por dia. E aí, quando chega o fim do dia, você está morto de cansada. Aí tem uns que ainda oram, entre aspas, e dizem assim, Senhor, tu entendes, e dormem. Os seus ossos estão ressecando. Como é que quantas horas você passa na frente da TV e quantos minutos você passa na frente da palavra? Quantos minutos, não vou dizer hora porque eu sei que você não passa 1 hora orando. Quantos minutos você passa em oração com Deus? Quantos minutos, quantas horas, quanto você passa meditando, em silêncio? Pensando, um dia eu ensino para vocês, num versículo bíblico, dizendo, Pai, e se encontrando com Deus,
e calado no seu interior, e deixando a voz de Deus, a voz do Espírito, soprar, entrar no seu coração, lhe limpar e ministrar o seu coração. Quantos minutos? Por dia, por semana. No livro de Lucas 24, 49, Jesus instrui aos discípulos, ele diz assim, olha, não façam nada. Lucas 24, 49. Fiquem em Jerusalém. Ele estava para subir aos céus e ele disse, fica em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí sim, depois que vocês receberem o Espírito Santo, aí sim vocês serão minhas testemunhas. Porque você precisa da direção do Espírito Santo, você precisa da vivificação do Espírito Santo, você precisa ter Deus vivo dentro de você. E isso só é possível com o sopro de Deus, com o Espírito de Deus no seu coração. Aí sim você abre a boca para falar de mim, aí sim você vai ajudar a instalação no reino de Deus, aí sim. O primeiro passo para a nossa mudança espiritual é conscientização. Eu preciso... Quando eu digo eu, você, eu também, mas assim, você dizer para você mesmo, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso desse sopro. Eu estou realmente alimentando somente o meu corpo. Eu estou somente alimentando as minhas necessidades fisiológicas. Eu estou somente alimentando o meu físico, mas eu não estou alimentando o meu espírito. Quando a gente está apaixonado por Deus, a gente quer conversar com Ele todo dia, a gente quer meditar, mas quando a gente está com os ossos ressecados, a gente diz, Senhor, amanhã, mãe, está muito trânsito. Não, Senhor, tu sabes, hoje eu preciso fazer isso. Não, Senhor. E tem gente que ainda tenta se explicar como se Deus não conhecesse o nosso coração e não soubesse que é papo furado teu. Teve um tempo, eu ainda sou apaixonada por Deus, mas eu estava tão apaixonada por Deus, que eu queria dizer para Ele que eu estava apaixonada e dizia, Deus, eu não sei o que... Eu orando, né? Dizendo, eu não sei o que fazer para te mostrar o quanto eu te amo. Aí Deus disse, eu disse, se tu estivesse aqui, eu te dava um beijo agora. Lembre-se, eu estava em meditação, no topo de uma montanha, já fazia 30 dias só meditando, sem poder falar, entendeu? Então, estava apaixonada, porque só tinha Deus, só tinha Bíblia, só tinha Deus, entendeu? Aí eu estava dizendo isso, aí veio aquela voz assim, minha filha, eu conheço o seu coração, eu sei. Não precisa você me mostrar, nem me beijar, mas a gente fica com aquela ânsia, né? Porque como a gente quer beijar a pessoa que a gente ama aqui na terra, a gente quer, sabe? Era tipo como se eu estivesse materializando aquele ardor que eu estava naquelas meditações. Não precisa, Jerusa, eu sei. Eu sei do que está no seu coração. Não precisa você me beijar, nem me abraçar, e nem dizer, ai, Senhor, não sei o que fazer. Não precisa fazer nada. E aí Deus me trouxe à memória aquele versículo, porque eu já me agrado das tuas obras, mesmo antes de você fazê-las, em Eclesiastes, né? Deus já se agrada das suas obras, e às vezes a gente quer... Então, não estou falando dessa oração de pedir coisas, mas é uma oração que você fica em secreto com Deus, e que você se derrama na presença dEle, e você para ouvir a voz dEle, se conscientizar de que você precisa disso. Eu preciso, eu quero, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso... Então, a gente precisa ler a Bíblia inteira para poder a gente ir aguando a nossa alma, para os nossos ossos não ficarem secos, correndo atrás de ter, em vez de ser para Deus. Umas pessoas me perguntaram assim, você vai pregar sobre o batismo com o Espírito Santo? Eu acredito na segunda bênção, que a gente chama, nós os pentecostais, chamamos, eu acredito que existe um momento em que o Espírito Santo, Deus sopra isso, quando você se converte, você recebe o Espírito Santo, mas eu acredito que através de algumas práticas, como essas que eu falei, você pode ter a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. O vento sopra onde quer e como quer. O Espírito Santo, uma coisa, se falou em línguas, foi batizado com o Espírito Santo.
Mas, querido, o fruto do Espírito, se você foi realmente batizado, teve essa segunda bênção, foi mergulhado, seu cálice transbordou com o Espírito de Deus, a sua vida muda. As suas atitudes mudam. Não adianta você dizer que foi batizado com o Espírito Santo e você ficar dizendo coisas que não foi Deus que mandou você dizer. Ou você está aqui, glória a Deus, aleluia, e fala em línguas e profetiza, rarará, e lá fora você é um poço de imundície. Entendeu? Não adianta. Então eu creio que o Espírito Santo tem as suas maneiras de operar. Eu não sei como é que ele opera em você ou em outras pessoas. Eu sei como ele opera comigo. Então, esse vento do Espírito Santo pode ser essa rajadada de ventos que você sabe que houve uma transformação radical e você fica ardendo por amor a Deus, você fica apaixonado pela obra de Deus, e a minha oração é que cada um que está aqui receba esse sopro de renovação de Deus na sua vida, para você arder por amor a Deus, para você querer orar, para você querer a presença de Deus, para você querer seguir os princípios de Deus, para você querer que a sua comunidade se dê bem, para você querer que os seus irmãos de fé sejam cuidados por Deus e sejam cuidados por você. Hoje eu estava bolando uma frase, Vili, de efeito para o Twitter, que, aliás, eu amo frases de efeito no Twitter, né? Que eu pensava assim, de que adianta você dizer, é que eu ainda não fiz a frase bonita, ainda vai sair. Só pensei no conteúdo. De que adianta você dizer que você teve o sopro do Espírito Santo na sua vida e as suas atitudes e o seu comportamento mudarem ou mostrarem outra coisa? Eu já falei para vocês aqui, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão e algo, eu não sou perfeita, que eu vivo pedindo a Deus todo dia, autocontrole. Não, porque às vezes eu escuto umas coisas que eu digo, Senhor, já falei para vocês também, vou encerrar com essa, põe um exército nos meus lábios, que eu peco pelo muito falar. Não é só um guarda que eu preciso. Então, autocontrole é o fruto do Espírito. Então, é um fruto, chama-se amor, que se desdobra em 8. Amor, gozo, paz, longanimidade, é o que a gente mais precisa, benignidade, bondade, fidelidade. Não adianta você me dizer que você fala em línguas estranhas e você não é uma pessoa fiel. E mansidão era o meu calo. Era o meu espinho na carne, mas um dia eu ouvi uma pregação de um professor lá do seminário que eu amei. Que eu dizia assim, Senhor, me faz mansa. Senhor, eu estou em pecado. Senhor. Aí eu disse, professor, se o Espírito Santo entrasse aqui e pudesse lhe dar uma coisa, o que era que você pediria? Escreve no papel. E eu, mansidão. Mas ele me explicou um negócio que eu fiquei feliz. Mansidão não é a pessoa assim. É uma pessoa ensinável. É uma pessoa que faz como Sócrates. Eu só sei de uma coisa, que eu nada sei. Mansidão é você dizer, eu não sei de nada. Também estou censurada em tudo, né? E eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu não sei o suficiente ainda da Tua palavra. Eu preciso aprender mais de Ti. Mansidão, autocontrole. Isso eu não posso ensinar muito a vocês, porque eu ainda estou trabalhando nele. Mas é muito importante. É fruto, é o desdobramento do amor. É você ter paciência com as pessoas. Ter paciência com aquilo que você acha que a pessoa disse que você não gostou, ou que fez que você não gostou. Algo que a Silvia Jerusa está trabalhando, das quais eu sou a principal pecadora. Paulo também dizia isso, eu posso dizer. Mas eu queria que, se você quer o vento soprando nos seus ossos, se você quer o vento de Deus, o Espírito de Deus na sua vida, busque, se conscientize, eu preciso desse vento. Se você não está apaixonado por Deus, chame o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida. Se você não está agindo de acordo com os princípios de Deus, clame
pelo poder de Deus na sua vida. E a Bíblia diz em Ezequiel 37, e eles viveram e formaram um grande exército. E se você quer ter e quer formar um grande exército para a glória de Deus, você precisa clamar pelo sopro do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém?